Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Camille, e minha história começa onde tudo parece terminar. Onde o mundo desmorona silenciosa e suavemente, como um castelo de areia que a maré apaga sem fúria. Um momento suspenso, congelado, onde a vida parece ter parado, e onde a única coisa que resta é o peso de uma lembrança que se tornou pesada demais para suportar. Uma lembrança que te mantém refém, te sufoca, sussurra em seu ouvido que nada mais será como antes. Mas deixe-me dizer-lhe. Pois nesta história, tudo está conectado, por uma força invisível e ilusória, algo às vezes chamado de destino, e outras vezes, de amor. O tipo de amor que flui através de você, te molda, te destrói e te salva, tudo ao mesmo tempo. O tipo que você não vê chegando, mas deixa uma marca tão profunda que redefine a sua própria forma. Naquela época, eu levava uma existência pacífica em uma pequena cidade aninhada entre colinas e rios, onde as estações se sucediam suavemente e onde o tempo parecia se estender com uma lentidão quase benevolente. Era uma cidade sem histórias, onde as pessoas se cumprimentavam na rua, onde o padeiro sabia o seu primeiro nome e onde ainda se ouvia o canto dos pássaros ao amanhecer. Meu cotidiano transcorria entre os muros de uma antiga biblioteca municipal, um prédio de pedras desgastadas, mas repleto de lembranças. Era meu refúgio, meu santuário. Ali, entre as prateleiras empoeiradas e o fedor de tinta velha, eu encontrara uma rara serenidade. O mundo lá fora podia estar agitado, mas eu permanecia ali, arquivando, arrumando, lendo. O delicado farfalhar das páginas viradas, os suspiros suaves dos leitores absortos, o rangido ocasional do piso de parquete sob meus pés, tudo isso constituía uma música familiar, quase maternal. Eu não tinha muitos amigos próximos, mas não sentia falta deles. Os personagens dos romances eram suficientes para mim. Eles me amavam incondicionalmente, falavam comigo sem julgamentos e me convidavam para mundos onde o impossível se tornava tangível. Eu havia construído uma vida para mim entre as linhas, e estava feliz lá. Mas esse conforto silencioso foi quebrado numa tarde de outono. Lembro-me daquele dia com uma clareza perturbadora, como se estivesse gravado na minha memória com letras de fogo. Chuvaia. Não um daqueles aguaceiros curtos e violentos, mas uma chuva lenta, persistente, quase melancólica. Desenhava listras nas janelas da biblioteca, rios efêmeros que pareciam chorar por algo que eu ainda não compreendia. O ar estava frio, úmido, carregado com um cheiro de terra molhada e folhas mortas. Uma brisa penetrava pelas frestas do prédio antigo, acariciando minha nuca como uma mão familiar. E então eu ouvi o som de um passo único, pesado, quase hesitante. Ecoou pelo corredor vazio como uma batida de coração em uma sala silenciosa. Não era como qualquer outro passo. Tinha uma textura, uma lentidão, uma intensidade que eu não conseguia explicar. Pertencia a alguém que não viera em busca de um simples livro, mas de algo muito mais profundo. Quando o vi aparecer, senti algo tenso dentro de mim. Não era medo, nem atração imediata, mas uma espécie de tensão instintiva. Ele tinha uma aura estranha, quase irreal. Uma força discreta, porém palpável. Como se carregasse consigo uma tempestade contida num olhar. Ele não era alto, não. Mas sua postura era imponente. Não por arrogância, mas por densidade. Ele tinha um jeito de manter o corpo como se estivesse lutando para se manter ereto. Suas roupas estavam encharcadas, grudadas na pele, e seu cabelo escuro e bagunçado pingava na testa. No entanto, foi seu rosto que me impressionou. Ou melhor, seus olhos. Olhos azuis tempestuosos, olheiras, cansados, mas inquietantemente intensos. Carregavam o peso de muitas noites sem dormir, de muitos silêncios engolidos. Era o olhar de um homem que vira o fim de algo. Um olhar que agarra a alma sem aviso. Ele se aproximou lentamente do balcão, e eu congelei. Meu coração batia um pouco mais rápido, por algum motivo. Ele abriu a boca e sua voz me cortou. Era calma, mas rouca, como se viesse de um poço muito fundo. Você tem algum livro sobre esquecimento? A princípio, não sabia o que dizer. Havia algo em seu pedido, livro sobre esquecimento, que me paralisou, como se as palavras tocassem uma parte secreta do meu coração. Assenti automaticamente e o levei para uma seção isolada,
onde livros sobre memória, sonhos, luto e a alma humana dormiam em uma penumbra tranquila. Enquanto caminhava pelos corredores, caminhei lentamente à sua frente. Eu sentia sua presença atrás de mim, pesada e silenciosa, como uma sombra consciente. Ele não emitia nenhum som, mas cada passo que dava parecia fazer o ar ao seu redor vibrar. Não era medo que eu sentia. Era uma estranha sensação de consciência, uma tensão intensificada, como se minha própria pele tivesse começado a ouvir. Olhei furtivamente por cima do ombro, incapaz de me conter. Seu rosto permaneceu impassível, mas seu olhar perscrutava tudo, como se procurasse uma falha na decoração, uma brecha por onde escapar ou mergulhar. A biblioteca, normalmente suave, familiar e protetora, parecia diferente hoje. Vibrava, quase imperceptivelmente, com uma nova tensão. Como se também percebesse o que eu tentava nomear sem sucesso. Ele se acomodou em um canto isolado perto da grande janela envidraçada que dava para o antigo jardim, onde folhas mortas se acumulavam. Uma pilha de livros jazia a seus pés, mas ele não estava realmente lendo. Segurava-os nas mãos como se fossem relíquias e folheava-os lentamente, com uma concentração dolorosa. Cada página parecia desgastá-lo um pouco mais. Ele não estava virando as páginas, estava olhando para elas. Aproximei-me, sem realmente ter a intenção. Um gesto simples, recolocar um livro numa prateleira próxima, mas, na verdade, fui atraída por ele como um imã invisível. Nossos olhares se encontraram. Ele olhou para mim, e naquele breve contato, havia algo nu, algo imenso. Ele sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que dizia peço desculpas por existir assim, um sorriso desbotado, carregado de cansaço antigo. Você está tentando esquecer alguma coisa? Perguntei a ele. Não foi premeditado. Foi um sussurro, quase uma palavra lançada ao acaso, para quebrar aquele silêncio denso demais, carregado demais dele. Ele fechou os olhos. Por um longo tempo. Como se essa pergunta despertasse um eco doloroso. Quando os abriu novamente, sua voz estava rouca, mas calma. Não. Estou tentando me lembrar de algo. Mas a lembrança me queima. Esta frase alojou-se em algum lugar dentro de mim, como um espinho de vidro. Eu não sabia por que me tocava tanto. Talvez porque eu também, sem dizer, estivesse procurando pedaços de mim nos livros. Talvez porque, às vezes, eu também confundisse esquecimento com sobrevivência. Naquele dia, algo se abriu. Uma brecha. Um fio invisível se estendeu entre nós. E ele voltou. No dia seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Sentava-se naquele canto da biblioteca como se voltasse a um túmulo ou a um lugar sagrado. Não falava muito, mas observava, e às vezes escrevia num caderninho preto que sempre carregava consigo. Às vezes, me fazia uma pergunta estranha na hora de fechar. Uma pergunta como: você acredita que o passado é uma prisão? Ou podemos realmente sobreviver a nós mesmos? Soube que seu nome era Gabriel. Ele me disse um dia, simplesmente, sem hesitação, como se pronuncia um nome que quase se esqueceu. Ele me confidenciou, em meias palavras, que vinha de um passado que não conseguia apagar, que havia perdido algo, ou alguém, essencial. Nunca falava com clareza. Sugeria, tocava, evocava com modéstia, como se cada palavra fosse um passo arriscado em gelo fino. Mas eu ouvia. Sem forçar, sem insistir. Olhei para ele com aquele silêncio que diz: estou aqui, não vou me mexer. E então, uma noite, a biblioteca esvaziava-se lentamente. A luz diminuía suavemente, lançando um brilho dourado, quase irreal, sobre as prateleiras. Os leitores iam saindo um a um, as vozes sumiam. Só ele permanecia, sentado em seu lugar, e eu, distraidamente arrumando alguns livros nas prateleiras. Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim. E com uma voz mais grave do que o normal, perguntou: e você, Camille, o que te faz existir aqui, neste preciso momento? A pergunta dele me perturbou. Não por ser intrusiva, mas porque tocava em algo que eu tentava evitar. Por que falar com ele sobre minha vida tranquila, quase monótona, meus pequenos hábitos meticulosos, essa rotina diária repetitiva que eu construí para mim mesma como uma concha, para não mais sentir o tumulto do mundo? Mas havia algo em sua voz,
no jeito como ele me olhava, que não me deixava fugir. E por alguma razão que eu ainda não entendia, eu queria responder honestamente. Estou aqui porque acredito que as palavras têm poder de cura, que elas podem consertar, acalmar, que elas têm essa misteriosa capacidade de conectar o que foi quebrado. Minha voz tremeu um pouco. Fiz uma pausa e acrescentei, quase sussurrando, também acredito que sempre acabamos onde deveríamos estar, mesmo que ainda não saibamos. Ele me olhou longamente, como se tentasse detectar algo além das minhas palavras. Não para julgá-las, mas para detectar uma verdade. Não era um olhar insistente, nem o de um homem em busca de detalhes. Era um olhar carregado de cansaço, arrependimento, mas também de uma imensa sede de compreensão. Um silêncio pesado caiu entre nós. Tinha uma densidade estranha, esse silêncio. Não era constrangedor. Dizia mais do que qualquer discurso que poderíamos ter. Então, abruptamente, Gabriel se levantou. Não havia raiva em seu gesto, nenhuma brusquidão. Apenas uma urgência silenciosa. Antes de sair, ele sussurrou. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Essas palavras me arrepiaram. Não por serem enigmáticas, mas por serem terrivelmente verdadeiras. Observei-o se afastar, sem ter coragem de impedi-lo. Meu coração batia mais rápido, sem entender o porquê. Talvez porque eu soubesse, lá no fundo, que ele não voltaria tão cedo. E, de fato, nos dias seguintes, ele não retornou. Nenhum sinal. Nenhuma mensagem. Nada. Sua ausência encheu a biblioteca com um vazio estranho. Até os livros pareciam menos vivos. Tentei me convencer de que não era nada, que ele só precisava de tempo. Mas, com o passar dos dias, uma dúvida se instalou. Uma sensação de inquietação. Tentei contatá-lo, sem sucesso. Cheguei a caminhar sem rumo pela cidade, como se pudesse adivinhar para onde ele poderia ter ido. 2 semanas depois, a verdade me atingiu com força, como um sopro frio na nuca. Gabriel não era simplesmente um homem em busca de respostas. Era um homem em fuga. Não da justiça, mas de si mesmo. Carregava consigo um passado pesado demais, um amor perdido que não conseguirá salvar, um erro irreparável cometido numa noite em que tudo desabou. Uma escolha da qual nunca falou, mas que tudo dentro dele gritava. Ele não buscava o esquecimento. Buscava o direito de lembrar sem que isso o destruísse. Encontrei-o numa manhã cinzenta, num antigo parque nos arredores da cidade, onde as árvores parecem mais velhas que o tempo. Ele estava parado diante de uma árvore enorme e retorcida, cujas raízes pareciam conter os segredos do mundo. Não me ouviu chegar. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se esperasse por algo, ou alguém, ou talvez nada. Quando me viu, ele não se assustou. Apenas sorriu. Um sorriso calmo. Triste. Mas, acima de tudo, tranquilo. Camille, eu entendo o que tenho que fazer. Não posso mudar o passado, mas posso finalmente aceitar o que ele é. Sua voz estava mais calma do que nunca. Não havia mais a tensão habitual em suas feições, apenas um novo tipo de gentileza. Aproximei-me sem dizer uma palavra, e ele colocou a mão no meu ombro. Aquele gesto, tão simples, continha tudo: gratidão, encerramento, adeus. Então ele se afastou, com passos lentos, quase solenes, e eu não o segui. Eu não disse nada. Porque há momentos em que o silêncio é a única resposta digna. Quando palavras seriam uma traição. E foi esse silêncio que selou nosso encontro. Desde aquele dia, voltei à biblioteca. As estantes são as mesmas. Os livros também. Mas algo mudou dentro de mim. Não busco mais escapar para as páginas. Busco entender. Conectar as linhas entre a dor silenciosa e as esperanças ocultas. Porque entendi que as palavras não são usadas apenas para contar histórias, mas para revelar. E às vezes, para realmente se encontrar, você primeiro precisa se perder. É preciso deixar o vazio se instalar para que algo novo possa emergir. Às vezes, é nesse silêncio cru, nessa ausência inexplicável, que nasce o que realmente importa.